O Brasil ganhou a primeira medalha de ouro na história de Jogos Olímpicos do Inverno. E, gente, não só o Brasil ganhou para o continente inteiro. É a primeira medalha de ouro na América do Sul. Isso aqui é gigantesco. Gente, e se isso aconteceu agora, o que mais está mudando nesse cenário de esporte mundial? Ao mesmo tempo que o Brasil está subindo no top, a Rússia, que é a dona de Jogos de Inverno, né, que é o maior país do mundo, ao mesmo tempo que o Brasil está subindo no palco, o maior país do mundo, que é o meu país, Rússia, está sendo praticamente apagado do cenário de esporte. Gente, eu sou Lu, eu sou russa e hoje eu quero trazer as minhas perspectivas sobre os Jogos Olímpicos de Inverno 2026. Vamos começar! Primeira coisa, a vitória do Brasil. É Lucas Pinheiro, ele é um brasileiro, ele nasceu no Oslo, ele tem mãe brasileira e o pai de Noruega. Cresceu metade tempo no Brasil e metade tempo na Noruega. E antes disso, na verdade, ele competiu pelo outro país. Ele não competiu pelo Brasil, ele competiu com a Noruega. Em 2023, ele quase quis aposentar. Ele tinha alguns problemas com delegação noruega, com alguns direitos autorais e imagem no esporte. Então, ele quase saiu do cenário de esporte, mas aí ele voltou e decidiu representar o Brasil. E foi a melhor escolha que ele fez, né? Porque o Brasil realmente ofereceu a liberdade. A atleta pode trazer e mostrar na sua disciplina. Foi exatamente o que ele fez. Ele chegou lá e subiu no palco, pegando daquele ouro que todo mundo estava esperando, né? Chegando no daquele palco, além de trazendo daquela energia, sambando, pulando, trazendo essa calor do Brasil para o povo, ele se super considera como brasileiro. Quem assistiu esse momento legendário, deixa aqui nos comentários. Gente, e Jogos Olímpicos de Inverno é neve, patinação de gelo e tanta coisa, né, que não é muito coisa do Brasil, né, mas vamos trazer pessoas para treinar fora. E essas coisas é bem mais difícil para treinar, porque muitas coisas de olímpicas de verão tem como treinar dentro, né, como nos espaços diferentes, mas coisas de olímpicas de inverno são muito específicos. Às vezes precisa muito coisa específica, como a neve, como o frio, para treinar daqueles elementos. Gente, às vezes só olhando essas olímpicas dá a sensação de, gente, eles estão realmente testando o limite de poder humano. Eles estão só sobrevivendo, por isso também que tem tantos acidentes nessas Olimpíadas, que vários atletas já passaram mal, né? Porque esses esportes são muito perigosos. Mas mesmo assim, a gente continua assistindo, amando esses esportes, gente. E eu gosto muito de assistir as Olímpicas de Inverno, é muito divertido. É também, como a Rússia, a minha país sempre dominou esses esportes. Agora vamos voltar para a abertura das Olimpíadas. Gente, 2026 está no Milão Cortina, gente. É uma diferença, porque a gente está na Itália e Milão é uma cidade de moda, de elegância, de fashion show. Gente, é uma cidade que mostra muitas coisas, muitos valores da Itália. Nessa abertura, sinceramente, eles conseguiram mostrar essas coisas, conseguiram mostrar a elegância e deram também muita atribuição ao Giorgio Armani. Tinha momentos com muitos modelos, tinha momentos com a beleza e, além disso, cada país tinha a sua própria moda com as roupas de abertura, né? E o Brasil, eu achei muito lindo com daqueles chapéus e também a bandeira enorme no daquele casaco que parece vestido. Gente, fascinante. Moncler, eu acho que bateram muito certo. Gente, só assistir, só ver os outros países como eles fizeram, não dá para comparar. Eu, sinceramente, gostaram ao Brasil. Porque eu acho que essa abertura foi muito importante, porque Olimpíadas de Verão na França, no Paris, que chocou o mundo inteiro. Porque tinha até um backlash
porque até o ofensivo nos momentos era chocante, era marcante. Às vezes assistindo, as pessoas não estavam acreditando que isso aqui é um evento mundial desse tamanho, também muito antigo, que chegou nesse patamar, gente. Em alguns momentos, os organizadores precisaram pedir desculpas porque eles acabaram ofendendo alguns grupos de pessoas. O que vocês acharam dessa abertura 2024? Deixa aqui nos comentários, né? Porque nesse tempo eu vi que o Brasil estava assistindo bastante também. O Brasil tinha uma boa presença nesse momento, que é uma coisa muito importante para lembrar. Então hoje eu vejo que tem essa virada, que é alguns momentos não precisam ser abertos, né? Que pode ser modesta, pode ser elegante. E o Milan mostra, a Itália mostra muito disso, gente. Eu achei muito bonito dessa abertura. Agora, gente, eu quero falar sobre a Rússia, uma coisa que fica difícil eu falar sem emoção, porque é uma coisa bem dolorosa para qualquer pessoa russa agora, que é, nesse momento, a Rússia está sendo meio banido, meio roubado, não está representado nas Olimpíadas. Não é porque a Rússia está fraco, não é porque a Rússia não tem atletas bons, mas é por questões políticos, por questões de situações que está acontecendo no mundo, e a Rússia agora não pode competir como país nas Olimpíadas. E eu acho que isso é uma situação muito forte e também até o nível de ridículo. Como o maior país do mundo, onde faz mais frio, nosso lado, como que a Rússia não está sendo apresentada e como todos os outros países podem competir, subir no palco sem a presença da Rússia. Isso aqui não faz nenhum sentido. Tem alguns atletas que estão sendo neutros, mas a quantidade também é bem absurda. Eles conseguem se representar nas Olimpíadas, mas nada em comparação com todos os anos antigos, quando a Rússia estava mostrando o seu poder real nas Olimpíadas. Eu acho que é super injusto a punir atletas que treinaram desde 4 anos, treinavam a vida inteira para chegar nesse momento e não ter a possibilidade a competir no esporte, né? As atletas sendo punidos por coisas que eles não controlam. E parte mais difícil para mim acreditar, para eu acreditar nisso, gente, é o momento que eles tiraram a Rússia. Seguindo todos os conflitos do mundo, eu não vou chegar nesse mundo político hoje, eu acho que é o mais difícil acreditar que a Rússia sendo punido por o que está acontecendo, outros países ainda estão competindo no total poder, como os Estados Unidos e Israel estão totalmente competindo com toda a liberdade que eles têm. Eles falam que esporte fora de políticas, mas isso aqui não parece nada justo, e também com todas as coisas que acontecem no mundo, eles não podem fazer isso. E para mim isso me causa muita frustração, porque parece que eles só estão com motivação a tirar a Rússia do cenário mundial. E isso aqui é muito triste. E, gente, eu sei que no Brasil as Jogos das Olimpíadas do Inverno não são tão popular como de verão, mas eu vou dar uma perspectiva para vocês entenderem a importância da Rússia nesse cenário. E em 2014, no Sochi, a Rússia estava em casa e tinha 232 atletas competindo da Rússia. Gente, 232 é uma quantidade enorme. E isso foi a maior delegação de inverno que já tinha nesse país. E nesse ano a Rússia terminou com 33 medalhas. Tava muito bom, tava no número 1. Agora 2018 em Pyongyang, tempo de pré-Covid, já muitos atletas estavam com a status neutro, mas mesmo assim tinha 168 atletas e 17 medalhas levadas para casa. Depois a gente tem Beijing 2022, tinha 209 atletas competindo e levando 32 medalhas para casa. Então a estatística fala muita coisa. E, gente, a Rússia nunca era uma delegação pequena. A gente sempre entrou com muita gente. Essa era a nossa força. A gente tem muitos atletas incríveis no nosso país. E esse era o tempo para essas pessoas brilhar e pegar daquele pódio, pegar daquelas medalhas que eles super mereceram. E ainda merecem. E agora vamos comparar
Em 2022, a gente levou 32 medalhas para casa. E em 2026, tem quantos atletas competindo? A gente tem 13. 13 atletas. Sem bandeira, sem hino, sem apoio, sem nada. Aí sozinhos competindo. Atletas nem representam um país, ele meio que se representa. Eles não entram na medalha do quadro, que é ridículo. E outra coisa que está acontecendo agora, que eles estão tirando as medalhas e pódio de alguns atletas que ganharam essas medalhas mais de 10 anos atrás. E isso eu só posso falar, vergonha, vergonha e só mais vergonha. Agora vamos conversar sobre uma coisa muito importante, que é patinação artística russa. A Rússia e a União Soviética somando tem mais de 51 medalhas nessa disciplina só de patinação artística. 25 dessas medalhas são de ouro. Então, gente, a metade dessas medalhas são medalhas de ouro. Isso só explica quanto a Rússia é dominante nesse esporte. Esse ano, eles também estão reduzindo aos pontos para passar outros atletas. Gente, o que aconteceu? Que o nosso competidor, que se chama Pyotr Gumenik, tinha um programa excelente de patinação de gelo, ele foi tudo em poder dele, foi espetacular a apresentação dele, mas mesmo assim, os pontos dele estavam reduzindo de um ponto que ele não pegou pódio. Tinha 2 atletas na frente dele que caíram várias vezes, tinha programa mais fácil e fraca, e isso aqui é muito visual, que dá para ver, precisar ser profissional nesse esporte para ver quem realmente foi bom. O esporte e a política tá super misturado e, sinceramente, não dá para tirar mais. Gente, aqui na Rússia tem muitos programas de gelo, a gente assiste uma coisa para a Rússia, hockey do gelo e patinação artística, é coisa que todo mundo quase faz, é alguma coisa que a gente torce, como o Brasil torce para futebol. E agora imagine se o Brasil foi retirado do mundo de futebol. Isso aqui está acontecendo atualmente ao vivo, com a Rússia sendo retirada do esporte que ele domina. E, gente, com tudo que está acontecendo agora, tem uma coisa interessante que está acontecendo, que é, mesmo a Rússia não sendo apresentada como Rússia nas Olimpíadas, ainda tem muitos e muitos atletas que agora são russos, mas que representem outros países. Treinaram na Rússia, têm pais russos, origem russa, treinamento e estudo de esporte russo, e quem foi e trocou, né, para ter possibilidade de competir nesse mundo de esporte com outras bandeiras. Inclusive, algumas estão ganhando medalhas, e quem foi treinados completamente pelas equipes russas antes, mas sem essa possibilidade de competir, as pessoas escolhem, né, sinceramente, escolhem realmente para competir só representando outros países. É triste para a Rússia, sim, mas isso é muito bom para os atletas, porque pelo menos eles vão ter essa possibilidade. Eles tentaram excluir a Rússia das Olimpíadas, mas Rússia está presente com VPN ligado. Rússia representando outros países nas Olimpíadas. Por exemplo, a Geórgia agora ganhou uma medalha histórica, a primeira medalha de patinação do gelo, e são russos. Então, só isso já explica muito. Agora, mesmo assim, a gente tem uma expectativa, que tem essa menina que se chama Adelia Petrosyan, atleta que vai representar a Rússia, né, mas sem a bandeira. O mais louco é que ela está indo lá sozinha. Essa garota deve ter muito pressão psicológica, porque a Rússia tem histórico ao criar campeões no patinação artística feminino. E aqui são as listas das garotas que já ganharam, é uma coisa que tem muito forte no nosso país, torce muito por ela, mas ao mesmo tempo a gente entende que tudo pode acontecer nessas Olimpíadas. Isso é a segunda vez que eu estou realmente torcendo com o coração aberto total para o Brasil, porque em 2024 a Rússia estava fora e eu estava no Brasil, sem a meu país apresentado, não tinha vontade realmente a torcer para algum outro país, mas eu, sinceramente, como gosto muito de Brasil, tenho muito carinho pelo esse país, e eu quis muito que o Brasil mostre o seu poder, e sinceramente o Brasil
estava dominando tantos esportes de verão que me surpreendeu tanto e eu estava muito animada, eu estava torcendo muito para o Brasil conquistando tantas coisas e eu vi quanto foi a importância quando a Rebeca Andrade picou tantas medalhas e essa foi uma conquista muito forte para o Brasil. E eu só estou vendo que o Brasil está dominando em tantas coisas mundiais, além de esporte, está dominando em cinema. E eu vou continuar falando que o Brasil está num novo luxo e sinceramente está chegando no top e mostrando que tem tantas pessoas talentosas nas áreas diferentes. E gente, eu vou continuar torcendo tanto para o Brasil, porque eu acho que o Brasil ainda tem muito para mostrar. Gente, o que vocês acham sobre essa situação que a Rússia está passando nas Olimpíadas? Você acha que é justo ou atletas não devem sofrer por coisas políticas? E também como vocês reagem ao Brasil ganhar o primeiro ouro? Gente, deixa aqui nos comentários. E também, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal. E, gente, obrigada por assistir até o final. E eu vou ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente!